Bora lá, fiel, ver o que eles estão falando aqui da vitória do Corinthians. O Ben já falou aqui, o craque Neto, o Mano também se pronunciou, o Ronaldo Giovanelli já mandou recado pra geral. Acontece que o Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima, então bora ver a reação aqui dos principais corintianos aí da net. Deixa os créditos aqui na descrição, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala aí, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benji. O Corinthians venceu o Galo 1-0, foi pouco, hein? O Corinthians era para ter ganhado uns 4 pelo menos. O Maicon marcou um golaço, o Maicon depois perdeu mais 2 gols, Depay perdeu. O Corinthians jogou bem e merecia ter ganho o jogo. Então, foi um jogo de um time só. E esse time do Atlético é uma coisa impressionante. Primeiro que tem um treinador que é, para mim, o treinador mais superestimado da história. Eu não vejo absolutamente nada no Sampaoli para ele ser tão endeusado assim. O Galo que tem Hulk, Arana, Scarpa, Rony, Dudu, é um time que não joga. São jogadores que parece que correm para não chegar na bola. É muito louco isso. Mas uma vitória importante para o Corinthians, que vai terminar aí o campeonato no meio de tabela, mas precisava ganhar do Galo. Ganhou bem, jogando bem, mas não pode perder tanto gol assim. Não foi legal. Vamos lá então, que jogo do Corinthians do segundo tempo. O Corinthians era para meter uns 4. No primeiro tempo perdeu o gol o Maicon, perdeu o gol o Alberto. No segundo tempo perdeu o gol o Maicon, perdeu o gol o Memphis Depay, perdeu 2 gols o Alberto. O Corinthians amassa o Galo, amassou o Galo. Jogou muita bola, principalmente no segundo tempo, onde o Garro fez uma ótima partida tecnicamente no segundo tempo. O Memphis mais ou menos, bem mais para menos, falar a verdade. O Breno Bidon, aquele futebol, Mateuzinho jogou muito, Ranieri jogou uma bola redondaça, e aí o Maicon foi o craque perfil líder. Vai para 36 pontos o Corinthians, vai subindo um pouquinho na condição, buscar aí a sua performance um pouco maior na Neoquímica Arena para buscar a Sul-Americana. Um jogaço do Corinthians na Neoquímica Arena, Rádio Craque Neto, Euro 17. Para mim, o craque perfil líder, Michael Sidney. Olha, hoje teve vontade, sabe por quê? Essa torcida não existe, velho. A verdade é essa, se essa torcida invade lá a Vila Belmiro, o resultado seria outro também. Por quê? Porque o Santos tinha o mando de jogo. Então aqui, com essa torcida não tem corpo mole. Agora Dorival mexeu mal, tira os 2 caras de criação e o Corinthians vai agonizando até o final e a torcida jogando. Eu só espero que a torcida não entre no departamento médico, porque você, torcedor, você fez a diferença hoje aqui, você pode ter certeza. O Galo não queria jogar e o Yuri não queria fazer gol. Terminou na Neoquímica Arena, pessoal. Corinthians 1, Atlético Mineiro, um dos nossos maiores fregueses, 0. E o Coringão que entrou pressionado pela derrota vergonhosa para o Santos no último jogo, né? Hoje precisava da vitória de qualquer jeito, pessoal. E no primeiro tempo quase não teve jogo. Uma partida muito faltosa, um jogo truncado, um jogo horroroso. Mas mesmo com esse jogo meio amarrado, o Corinthians era melhor ali com a bola nos pés. Tanto que ele teve 2 boas oportunidades ali, claríssimas inclusive, para poder abrir o placar. Uma com o Yuri Alberto e a outra com o Maicon, que acabaram desperdiçando. Mesmo o Maicon impedido depois, né? No segundo tempo, o Corinthians voltou diferente, pessoal. Uma postura mais agressiva, ele voltou pronto para matar o jogo. E o Maicon conseguiu se redimir, abrindo o placar com aquele golaço, um tirambaço de fora da área. Depois foi um amasso, uma enxurrada de gols perdidos. Yuri Alberto perdeu outro, o Maicon perdeu mais um, Memphis também. Todos esses cara a cara com o goleiro. E se tivesse aproveitado essas chances que criou e não soube aproveitar, poderíamos ter até goleado hoje, pessoal. Mas o importante foram os 3 pontos. Mais 3 pontos na conta, né? Destaque especial pro Garro. Esse cara faz o futebol parecer ser fácil de ser jogado. O cara voltando de lesão, mesmo não estando 100%, ele joga fácil. O cara pensa muito à frente. E, cara, é nítida a melhora quando ele tá em campo. O Memphis também foi um cara participativo, com bons lances. O Ranieri, um monstro na marcação. Enfim, vitória merecidíssima do Corinthians e até certo ponto tranquila hoje. Foi muito mais efetivo, né? Criou muito mais chances do que o Atlético. O grande problema, pessoal, é que o Corinthians ele cria muito, porém não soube transformar isso em gols. Inclusive, Yuri Alberto, essa dica é pra você. Você é o centroavante do time, meu parceiro. Você não pode perder 5 chances para tentar fazer um e achar que tá bom. Precisa melhorar, viu, Yuri? Precisa melhorar. Senão aquela velha frase do Finazzi bonito
vai voltar. Sobre o trio, né? É impressionante. Os números do trio GYM, o Jam, o trio Garro, Yuri e Memphis. A gente vai falar das atuações deles, mas eu tô falando de número, de retrospecto. Quando eles estão em campo, cara, é muito difícil. É muito difícil o Corinthians ter um revés. Quando os três estão em campo, é impressionante. Impressionante. Mesmo que a atuação não tenha sido das melhores dos três, eu acho que o Memphis fez um bom jogo. Eu acho que o Garro fez um bom jogo. Eu acho que o Yuri é meio desligado. Desligado não, né? Acho que isso é até injusto com o Yuri, né? Mas não foi o cara assertivo como deveria. Se ele tivesse, né, um pouquinho mais de assertividade no jogo, fatalmente o Corinthians teria feito um placar muito maior, assim como o Michael, né? O Michael que faz o gol da vitória e perde 2 gols inacreditáveis. Mas nesse momento o Corinthians é 12º colocado. Tá pegando zona de Sul-Americana. Eu acho que essa questão até não é, me perdoem, não é, essa é a minha régua, não é tão importante nesse momento. Porque assim, tá tudo bem embolado ali, a gente não sabe se vai ser G7, G8, G9, lá em vagas de Libertadores. O Corinthians está numa semifinal de Copa do Brasil. O que eu cobro nesse momento? Evolução do time, obviamente uma pontuação melhor do que aqui está, né? E de maneira alguma flertar com uma zona que seja ou aquela do limbo, né, pós vaga na Sul-Americana, ou muito menos flertar com uma possibilidade de rebaixamento. A nota de corte, nesse momento, para não ser rebaixado, e me desculpem ter que falar isso, porque, enfim, ninguém está livre ali abaixo dos 40 pontos, ninguém está livre, matematicamente, evidentemente. A nota de corte é 39 pontos nesse momento. Mas essa nota de corte, ela pode chegar no máximo a 41, 42 pontos. Ela vai ser mais baixa, pelo menos é uma projeção atual. A menos que o Vitória ali, por exemplo, que é o primeiro time ali, ganhe do Santos segunda, comece, aí muda tudo. Mas numa tendência, fazendo 40 pontos, 42 pontos, tá de boa. Então isso não vai ser problema para o Corinthians. Já está com 36, tem 9 jogos a realizar ainda. A questão é, vai para a Sul-Americana, vai para a Libertadores via Brasileiro? Acho que também não dá para definir nesse momento. O importante é ir subindo e jogando bem. E não desperdiçar pontos importantes, pontos bobos, não deixar de ganhar em casa. Eu acho que essa é a ideia. Estou vendo aqui os números até. 61-39 a posse de bola do Corinthians, 10-7 em finalizações. Ninguém entende quando eu falo, mas eu digo que o Corinthians titular, porque é uma figura de linguagem, o Corinthians titular, ele seria... Deixa eu ver o aproveitamento do Flamengo, do Palmeiras. Espera aí. 75, tá. Vamos imaginar que ele daqui a pouco não seria líder do Campeonato Brasileiro, mas ele estaria no G4. Ele seria vice-líder se ele tivesse os seus titulares. Isso é impossível, eu sei, eu tô fazendo uma figura aqui para vocês me entenderem. O Corinthians do 1 ao 11, com todo mundo, nem vou contar o Carrilho, tá? Nem vou contar o Carrilho, vou contar só o Memphis, o Yuri e o Garro. O Corinthians tem 74% de aproveitamento com esses caras em campo. O aproveitamento do Palmeiras é 75%. Claro que eles não jogam todos os jogos. Claro que você precisa substituí-los em algum momento. Mas esse ano, quando eles estiveram em campo, o aproveitamento deles é superior a 70%. É G4. Mas é por isso que você precisa ter elenco, né? Porque nem sempre eles vão jogar todos os jogos. E quando eles começam uma partida, é muito difícil do adversário ganhar. É muito difícil. Porque... E olha, vou dizer um negócio, tá? O Ranieri é um absurdo. É um absurdo de jogador. E cara, a questão física dele sobra, né? Esse cara deve ter um trabalho fora, assim, de complemento. Muito foda, muito foda. A genética dele já é boa, você vê que ele tem um porte físico que ele aguenta a pancada, ele corre os 90 minutos. Mas, cara, é loucura que o Ranieri corre. É impressionante. Eu tinha uma informação que o Carrilho poderia ser relacionado, mas não foi. Tem gente me perguntando aqui no chat, o Carrilho não foi relacionado e, bom, espero que seja no próximo jogo, né? Vamos ver. O André Ramalho também, esse eu já sabia que estava fora. Mas o Carrilho, cara, ele tá para ser relacionado desde o jogo contra o Santos. Não aconteceu, mas tá bem, teve uma lesão mais grave, realmente. O Memphis e o Garro começaram o jogo como a gente imaginava, mas eles saíram também no segundo tempo. Mas tá bem, acho que tá dentro de um controle de carga. Minha crítica é lá, tomando 3-0 do Santos, esperar para demorar para colocar os dois, né? Nesse jogo aí, o Dorival colocou os dois e eles foram fundamentais, cara, fundamentais. Vou falar um negócio aqui. Está aqui o Ranieri,
destaquei o Ranieri, porque ele é demais, demais, absurdo, sou muito fã. Agora, o Memphis Depay jogou bola. O Memphis Depay jogou bola. E é isso que eu espero dele. Ele tá voltando e tal, é o primeiro jogo dele titular, desde o retorno da seleção, desde o retorno da lesão que ele teve, né? Porque ele ficou um mês parado antes da data FIFA, se preparou, foi para a data FIFA bonitinho, né? Correspondeu com a seleção da Holanda e não tem problema, Memphis. Desde que quando você volte da seleção, você jogue e apresente o mesmo nível. Contra o Santos, houve até alguns momentos de displicência, o que irritaram o torcedor, justificadamente. Hoje aqui não. O Memphis buscou o jogo, o Memphis perdeu um gol de canhota no segundo tempo, já a bola passa isso aqui da trave. No primeiro tempo, ele faz uma jogada espetacular, e aí dá para o Matheus Bidu cruzar, que é o lance que o Maicon perde. Jogadaça do Corinthians. E o que eu esperava ver, embora a gente sempre fique esperando, né, o Memphis, o Garro e o Yuri, que jogam juntos desde o ano passado, e quando eles estão juntos, o jogo flui. Eles jogaram muito pouco esse ano. Falei do aproveitamento deles, que é bom, mas eles jogaram pouco esse ano. Então, o meu receio quando eles entrarem, você ter dificuldade de entrosamento. Ainda mais quando você muda posicionamentos, né? O Garro não estava tão próximo do Memphis. O Garro estava um pouco mais atrás. Mas funcionou. E o Maicon foi muitas vezes esse elemento surpresa, porque aí o Bidon e o Garro estão numa função mais alinhados aqui, e o Maicon muitas vezes atacava o espaço, até porque ele tinha o Ranieri, né? E o Ranieri faz zagueiro, faz volante, faz meia se precisar, faz lateral. Então, assim, o Maicon tinha essa possibilidade. Só não pode perder tanto gol, Maicon, pelo amor de Deus. No segundo tempo também perdeu um gol inacreditável. Ele entrou assim, cortando o defensor. Cara, ele escolheu o canto, ele escolheu demais, a bola passou do lado da trave. Era para ser um hat-trick do Maicon. Vocês estão xingando o Maicon aí, né? Eu sei que estão. Era para ser um hat-trick do Maicon, se ele calibrasse o pé. Então, assim, o que eu vou dizer do Maicon? Ele faz o gol da vitória, ele perde 2 gols surreais, mas, assim, apareceu ali para fazer. E é uma figura central, assim, é o capitão, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Corinthians produziu para fazer muito mais do que 1-0. Porém, eu não posso dizer que foi um jogo sem riscos, cara. Teve uma cabeçada do Vitor Hugo na trave, teve algumas chegadas do Atlético nos minutos finais ali que, deu um sustinho. Mas, analisando o todo do jogo, o Corinthians foi muito superior. E como eu estava falando, a minha dificuldade, meu receio, era saber se tinha um entrosamento entre esses caras que não jogam há muito tempo. Cara, eu fiquei feliz porque eu vi combinações, eu vi triangulações, eu vi troca de passes e aproximação. Eu vi um Corinthians trocando a bola no campo de ataque, buscando ou acionando os alas, né, que nesse sistema, com o Ranieri dando essa sustentação, eles conseguem chegar à linha de fundo. Bidu muito à linha de fundo, Mateuzinho tem se destacado, dando assistências nos últimos jogos e tal, e ele tá calibrando o cruzamento mesmo, o cruzamento dele tá muito bom. Então, assim, os alas foram muito importantes no jogo, e eles têm sido dessa maneira, desde que você tenha um sistema para que isso funcione. Então, assim, eu gostei do jogo, cara, gostei. Eu acho que o Corinthians poderia ter tranquilizado mais o jogo, se acertasse e fizesse um 2-0, um 3-0 até, deixaria o final do jogo um pouco mais tranquilo, porque daqui a pouco, velho, o futebol é muito ingrato, vocês sabem, né? Numa cagada ali, naquela cabeçada do Vitor Hugo, o Hugo nem foi, cara, porque o Hugo falou assim, a cabeçada tá alta, quando ele vê, ela bate no travessão. Então, a bola que passou na frente, teve uma chegada do Hulk, que a bola saiu pela linha de fundo, numa cagada, sei lá, bate na mão de alguém, é pênalti, a bola desvia alguém, entra no gol. 1-0 é clichê, mas ele é verdade, é um resultado perigoso. Você não pode brincar com ele. Então, a única ressalva que eu faço em relação ao Corinthians para esse jogo é assim, não precisava ter, digamos, arriscado tanto, né? Com apenas 1-0. Porque produziu para mais. Mas aí é do futebol, né? Importante é que os 3 pontos estão na conta. Corinthians venceu bem. Venceu um adversário direto e chegou a 36 pontos. Venceu em casa, segunda consecutiva, né? Ganhou do Mirassol, agora ganha do Atlético Mineiro. E é assim que tem que ser. Deixa eu ver agora. O Corinthians pega o Vitória fora sábado que vem. Cara, tudo depende. O Vitória está esboçando uma recuperação, né? Ganhou o Bavi lá. E agora vai pegar o Santos na vida. Cara, se o Vitória ganha do Santos segunda, vira um jogo meio que
Vira um jogo meio de vida ou morte pro Vitória no Barradão. Imagina a pressão que vai ser esse jogo. Se o Vitória, que eu acho que é o que vai acontecer, eu acho que o Vitória não ganha do Santos. Eu não sei se talvez ele não perca, mas eu não acho que ele ganhe. Então, assim, eu acho que a tendência é o Santos ganhar, mas pode ser que ele vire isso com empate. O que o Memphis fez hoje é o que faz na Holanda, porém o time em um todo esse ano não está ajudando. Será que ele é realmente o problema? Não, Matheus, eu não acho que ele seja um problema, muito pelo contrário. Eu sei que tem alguns que falam que ele é o problema, que ele está jogando menos, e eu discordo frontalmente. Minha crítica, por vezes que eu faço, a minha espetadinha aqui, é questão de foco. Muitas vezes ele se preparar para jogar lá, porque eu sei que o foco dele era vir para o Corinthians, inclusive, para voltar a ser convocado, para ser o maior artilheiro, e ele está conseguindo, mas muito pelo que ele faz no Corinthians. Eu acho o Memphis, se a gente tirar o valor que é pago a ele, porque isso, infelizmente, é uma questão, o contrato dele vazou, e enfim, é uma questão, ainda mais num clube com muitas dívidas, vira uma questão. Mas se a gente tirar esse valor que ele recebe, cara, o Memphis, para mim, ele é fundamental. Fundamental. É ele que tira o Corinthians, assim, entendam o que eu digo, mas ele é um dos destaques do Corinthians que sai do rebaixamento e vai para a Libertadores no ano passado. Gente, ele termina o Campeonato Brasileiro fazendo um gol de bicicleta contra o Grêmio em Porto Alegre, um 3-0. Levando o time para a pré-Libertadores. O Memphis jogou demais naquela reta final do Brasileiro. O título paulista, que o Corinthians não ganhava desde 19, para cima do Palmeiras, é muito do Memphis. Então, assim, eu acho ele super importante. Minha crítica aí é foco. Qualidade, ele não tá conseguindo jogar. E quando ele tá, o Galo não tá. Quando o Yuri tá, o Galo e o Memphis não estão. Aí, sabe, tava difícil de juntar os três. E a gente sabe a qualidade que os três têm juntos, né? Então, cara, eu não acho que ele seja um problema. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele, do jeito que tá jogando, poderia ser um reserva pro Casemiro na Copa. Zac Ricardo. Cara, você foi longe demais, mas eu gostei do que você falou. Você foi longe demais, mas eu gostei. O grande problema disso tudo, falando bem sério, é que falta muito pouco tempo, né? Falta muito pouco tempo. Eu tô vendo lá no meu Grêmio o Arthur jogando uma enormidade como segundo homem, mas é óbvio que o Bruno Guimarães hoje é titular. Agora, para a reserva do Bruno, claro que você tem jogadores que o Ancelotti adora convocar lá, não só o Ancelotti, né? Os caras da seleção que jogam numa liga muito mais difícil, né? O Joeliton, o João Gomes, o André do Fluminense, que até não são necessariamente segundos, né? São mais primeiros, mas podem fazer a função. O Joeliton, sim. Mas eu quero dizer que o problema é que tá em cima, né, cara? Tem poucas convocações. Se a gente tivesse começando o ciclo agora, eu ia te dizer que essa sua opinião não tem nada de absurda. Nada. Se a gente tivesse começando o ciclo agora, se a gente tivesse, sei lá, mais uns 2 anos e meio para a Copa do Mundo, eu te diria que valeria testar. Valeria testar. Porque, cara, eu não tenho preconceito, né? Porque o cara tava no Cuiabá antes de chegar no Corinthians. Gente, tá jogando demais. Na função, tá jogando demais. Demais, absurdamente. Absurdamente. E o Renier é um cara polivalente, né? Acima de tudo. Cara que joga de zagueiro, joga de volante. Bora lá, Fiel, vitória gigante do Timão, né? Tem mais uma informação importante aqui para passar para vocês, mas antes, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, se tiver um botãozinho para hypar o vídeo no seu celular, aperta aí, assim você nos ajuda demais. E já sabe, né? Aqui você vai ficar sabendo de tudo do Corinthians, pós-jogo, pré-jogo, contratações, tudo sobre o Timão é aqui no canal Nação Corintiana. O Corinthians que venceu o confronto direto com o Atlético Mineiro, um confronto delicadíssimo, onde o Corinthians chega pressionado para enfrentar um Atlético que veio, né, modificado por conta da prioridade deles hoje de ser a Sul-Americana. O Corinthians bate o Atlético, 1-0 foi pouco, gostei da postura do time, mas o que mais irrita a mim e a todo torcedor corintiano é essa oscilação. Um time do tamanho do Corinthians, vocês me desculpem, mas não pode ter essa oscilação, tá? Escolhe os jogos, né? Tá ganhando essa forma de escolher os jogos que quer jogar, escolher os jogos que quer ter raça. A torcida do Corinthians não exige que todos os jogos vocês ganhem. Eu sei que é do esporte, um jogo ou outro você vai perder, mas é a forma como você perde o jogo, sabe? É a forma como você joga.
com aquela displicência, com aquela tiriça, com aquela lombriga que jogaram lá na Vila Belmiro, é inaceitável, não cabe no time do Corinthians. O Corinthians ganhou, foi a 36 pontos, preocupa ainda, porque o Corinthians é um dos únicos times que tem 29 jogos, todos os times abaixo do Corinthians tem 27, 28 jogos, e aí vamos esperar a rodada terminar para ver como vai ficar a colocação do Corinthians. E você, gostou da atuação do Corinthians hoje dentro da Neoquímica Arena? Você renovaria o contrato do Maicon? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos ver se você, né, como é que tá a opinião da Fiel em relação à renovação do contrato do Maicon. Muita gente chama ele de barriga de cadela, que não dá mais, só toca pra trás, mas foi decisivo hoje, né, deu alguns lapsos aí de ser decisivo e colocou 3 pontos na bagagem do timão aí, e bora que vamos que vamos, beleza? Então é isso, pessoal, você chegou até aqui, um forte abraço, prazer ter você aqui, vai Corinthians, deixa o like, se inscreva aí, valeu!